Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou a Andrea, gerente de marketing aqui da Goodway, e junto com o Matheus, a gente vai trazer aqui para vocês mais um lançamento da Goodway. Vou pedir para vocês uns minutinhos, 2 minutinhos só para todo mundo se conectar, e aí a gente já começa, tá? Além disso, para quem já está se conectando agora, no final do webinar a gente deve fazer um sorteio. Vamos colocar aqui no chat o link do nosso Instagram. Basta vocês entrarem no post do webinar de hoje, comentarem o que vocês estão achando, ou eu quero, que aí no final vocês já vão participar automaticamente do sorteio, tá bom? Além disso, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta via o chat, é só deixar no chat do Instagram, que não durante a live, mas após a live a gente vai responder aí todos os questionamentos de vocês. Tudo bem? Vou pedir para vocês mais um minutinho e aí a gente já pode começar a nossa live de hoje, tá bom? Vamos falar aí um pouquinho, né, Matheus, sobre os inversores trifásicos. Isso mesmo. Vamos trazer um Falar aí dos monte de... lançamentos da linha de 50 quilowatts. Exatamente. A linha de 50 quilowatts aí, que está trazendo uma série de novidades para vocês. Matheus, quer se apresentar para a gente poder começar? Claro, enquanto a gente espera os outros participantes, né? Bom, eu sou o Matheus, eu sou engenheiro de pré-vendas aqui da Goodway. Eu vou conduzir esse webinar junto aí com a André. O foco do webinar hoje vai ser o lançamento dos produtos de 50 quilowatts. Então, a gente vai mostrar aí dois produtinhos de 50 quilowatts para vocês, tanto 380 quanto Matheus, eu não 220. sei, mas para mim sua voz está muito baixa. Você consegue falar só um pouquinho mais perto do microfone? Vocês estão me ouvindo bem? Só Claro, melhorou coloquem, por agora? favor. Agora sim, agora eu estou te ouvindo. Te ouço bem também, te ouço bem. Não, se apresenta de novo, estava muito longe. Ah, não, tudo bem. Então, boa noite. Meu nome é Matheus. Eu sou engenheiro de pré-vendas aqui da Goodway. A gente vai tocar aqui o webinar, o assunto sendo o lançamento de inversores de 50 quilowatts. Então, são dois produtos novos que a gente está trazendo aqui para o Brasil, tanto 220 quanto 380. A gente vai passar aí por todas as características técnicas deles, tá? Então, os diferenciais de segurança, quantos, enfim, a capacidade de painel, a questão de RSD, vai ser tudo tratado hoje. Ok, pessoal? Então, só mais um pouquinho e a gente já começa. Relembrando, para quem entrou agora, no final do nosso webinar a gente vai ter um sorteio. Basta entrar no Instagram da Goodway, o nosso contato vai estar aí no chat, para vocês participarem, escrevendo eu quero, no post do webinar de hoje, vocês já estão concorrendo automaticamente, tá bom? Matheus, podemos começar, que eu Vamos acredito lá. que... Vamos lá. Ok? Bom, introdução ao produto. Então, como eu disse para vocês, né, o foco hoje vai ser esses dois inversores de 50 quilowatts, tanto uma versão low voltage, né, para redes 220 trifásicas, quanto a versão de tensão 380 volts para redes trifásicas também, tá? A gente vai passar em detalhe cada um dos características do inversor, fazer uma comparação com o produto que eles vieram a suceder, tá? E falar aí mais alguns critérios de segurança, principalmente RSD, que é um assunto bem quente, dependendo aí do estado que você está, já é um assunto que os bombeiros estão exigindo, né? Além de que a gente já tem a publicação de uma norma nacional que prevê o uso de RSD em algumas situações, a gente vai passar aí também por isso, ok? Então vamos lá, a gente tem bastante slide para apresentar, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, mas começando aqui pela comparativa entre modelos antigos e modelos novos da linha de 50 quilowatts, a gente traz aqui em 380 o lançamento da linha 50 quilowatts SDT G3, que vem aí como uma evolução natural do 50K SMT. Então, o que que muda aí de um para outro, tá? A gente vai ter uma MPPT a menos, mas isso é justificado porque a gente vai trabalhar com correntes maiores nessas MPPTs. Então, é um inversor que já está preparado para os módulos de mais alta potência. Aqueles módulos, por exemplo, já beirando 700 watts, com
quase 20 amperes de saída, tá? A gente vai trabalhar com 40 amperes de corrente de curto-circuito e 20 amperes de corrente de entrada. Lembrando que ultrapassar a corrente de entrada não há nenhum problema, a gente só não pode nunca ultrapassar a corrente de curto-circuito, tá? São duas entradas por MPPT, então isso se mantém. A tensão é a mesma da linha antiga, então 1.100 volts. E uma diferença aí importante que tem sido cada vez mais requisitada pelo mercado é o oversizing máximo. Então, o oversizing máximo do novo inversor vai ser de 80%, então bastante generoso, tá? Com FCI integrado. A gente vai passar em mais detalhes sobre isso também, mas o ruído é muito menor do que a gente trabalhava antes e o peso é muito menor, né? A gente sabe que ruído e peso às vezes é uma coisa que a gente nem presta muita atenção na hora de comprar um inversor, mas só quem fica do lado ali do inversor sabe como é importante o ruído e só quem instala sabe como é tão importante o peso do inversor também, tá? E além disso, vai ser esclarecido mais para frente também, esses inversores novos, eles têm opcional o transmissor RSD, tá? Então eu vou explicar para vocês mais para frente como é que funciona a proteção RSD nessa nova linha de inversores. Então, trazendo alguns destaques, né? Como eu comentei com vocês, eles são compatíveis com módulos da maior potência possível, né? Então, cerca de 700 watts, tem corrente de sobra de entrada, tá? Isso não quer dizer que ele não seja compatível com os módulos menores, né? Claro que é compatível também. Então, quem trabalha aí com módulos da faixa de 500 a 600, ou 610, 620, também está coberto por esse inversor, e ainda consegue atingir overloads altos, se for necessário, tá? Tanto esse inversor em 380 quanto o produto em 220 que eu vou mostrar para vocês podem ser paralelizados, tá? Então, em aplicações ali onde é necessário mais de um inversor para potências maiores ou para redundância ou alguma coisa do tipo, a gente vai mostrar também a solução de paralelismo deles. E estando paralelizados, eles também conseguem controlar a questão do grid zero com um logger simples ali, sem precisar de muita complicação, tá? Como eu comentei, a gente vai trabalhar com uma operação silenciosa, então abaixo de 50 decibéis, que é tão baixo quanto uma sala de aula com um professor só falando. Então, muito menos barulho ali do que os inversores mais antigos, né? Que fazem aquela barulheira bem significativa, né? Aqui a gente consegue ter uma conversa do lado do inversor sem atrapalhar o nosso papo, tá? Para quem instala, isso é muito importante. Vamos trabalhar com peso de 33 quilos. Então, já é um peso que uma pessoa sozinha até consegue instalar, mas recomendado duas pessoas, né, para evitar ali que cai. Isso torna a instalação muito mais fácil, muito mais ágil, tá? Em termos de segurança, a gente vai aplicar o DPS tipo 2 no inversor, tanto do lado CC quanto do lado CA. Os inversores contêm a FCI, na última versão da FCI, com inteligência artificial da Goodwin, tá? Que a gente vai mostrar mais para frente também que tem um desempenho acima do exigido pela norma e trabalhar também com RSD e transmissor integrado de RSD. Também vai ficar claro mais para frente. Então, aproveitando aqui para dar uma repassada em como que estão distribuídas as tensões aí pelo Brasil, aqui se referindo à tensão de fase neutra, tá? Então, ou 127 ou 220, tá? Para a linha de 127 volts, a gente trabalha com modelos de 12, 17, 23, 30, 35, 50, 75, 3,5 aí no caso dos híbridos, 12 e 18. Então, está coberto em qualquer situação que a gente possa imaginar. E na linha de 220 fase neutro, ou seja, 380 fase e fase, a gente vai trabalhar de 8 a 30, 50, 60, 75, 125, além dos híbridos ali na casa dos 20, 30 e 50 também, tá? Então, a gente tem produto para qualquer aplicação que vocês possam imaginar, mas o foco aqui nosso hoje vai ser justamente os inversores de 50, tá? Então, a linha SMT e a linha SDT. Agora falando do modelo trifásico em 220, então 127/220. Ele é um inversor de 6 MPPTs, é um pouco mais ali que o inversor de 380. Também tem uma corrente de entrada bem generosa, tá? A gente consegue trabalhar com corrente de entrada apropriadas para os módulos de alta potência. Então, pode trabalhar com módulo de alta potência, pode trabalhar com módulo de menor potência, se for o caso também. Mas só relembrando, né, isso significa que você tem bastante flexibilidade e não vai deixar energia sem usar, né, por alguma limitação de corrente, tá bom? Tensão em 1.100 volts.
O oversizing também, assim como o inversor que eu mostrei mais cedo, é de 80%. Então, naqueles cenários, especialmente onde a gente tem alguma limitação, por exemplo, onde a gente não possa injetar mais de 50, trabalhar com oversizing maior faz sentido porque a gente maximiza a geração, tá? Claro que não é todo caso que a gente vai trabalhar com 80% de oversizing. Muitos casos vão ficar ali na casa dos 20 e 30%, que é o mais usual. Mas quando se deparar com esse tipo de limitação, a gente põe um oversize o mais alto possível para gerar a máxima quantidade de energia possível, tá? Esse inversor tem FCI integrado, DPS-CC tipo 2 tanto do lado CA quanto do lado CC, ou seja, todas as proteções necessárias, né? Mais a chave CC. Ele tem o dongle Wi-Fi que a gente vai mostrar mais pra frente, incluso dentro da caixa. Transmissor RSD, vou explicar para vocês como é que vai funcionar. E mais uma vez, né, um inversor com baixíssimo ruído, então a gente está falando de 50 decibéis, que é o suficiente para a gente conseguir bater um papo do lado dele e não atrapalhar a conversa, tá? Dando uma aprofundada aqui agora nas características técnicas, né? Então, vendo eles aqui de lado a lado. Então, eles não são exatamente a mesma linha, né? Uma é da linha SDT, outra é da linha SMT, então por isso que eles têm carcaças diferentes e tamanhos um pouco diferentes. Mas, de uma maneira geral, são inversores bastante compactos, tá? Se comparado aí com a concorrência, o tamanho e o peso deles. As características técnicas eu já passei ali antes, né? Mas vale a pena lembrar, né? Que eles têm de comum a corrente máxima aqui muito parecida, duas entradas por MPPT nos dois modelos, a tensão igual nos dois modelos, oversize de 80% nos dois, mais todas aquelas proteções que a gente comentou, tá? Tudo bem. E lembrando que esses produtos já têm um metro, então já podem ser comprados e usados no Brasil sem nenhum tipo de problema. No caso de paralelismo, né, se a gente tiver um paralelismo ali de múltiplos inversores da mesma linha, aqui no exemplo da linha SDT, então preciso paralelizar ali um inversor de 50 com um de 40, com um de 30, com um de 20, né? Aí, por uma questão de telhado muito complicado, ou para ter redundância e não ter toda a potência num inversor só, trabalhar com múltiplos inversores, a gente tem a solução para simplificar a comunicação entre eles, né? Que em até 10 inversores a gente consegue, com uma conexão à internet, né? Fazer o upload dos dados de leituras dos 10 inversores simultaneamente. Essa solução é o EasyLink 3000, tá? A gente pode explorar aí depois como é que a gente trabalha com ele, tem alguns slides mais para frente, mas vale a pena lembrar que a gente consegue trabalhar com paralelismo de múltiplas máquinas, tá? Na mesma instalação, sem precisar de cada uma enxergar o Wi-Fi ao mesmo tempo, complicar ali a situação da conexão da rede. Como eu comentei, é um inversor significativamente mais leve que a concorrência, tá? Então, para a vida do instalador, isso é muito bom, né? O coitado do instalador já sofre ali levando módulo de 35 quilos para o telhado, né? Aqueles módulos grandes de 700 watts, mas pelo menos na hora de instalar o inversor, ele vai ter um pouquinho de descanso, né? Vai instalar só 33 quilos contra aí na faixa de 40 quilos da concorrência. Como eu comentei, só lembrando, né, o que eu comentei ali sobre o oversize. Os dois inversores trabalham com 80% de sobredimensionamento, então é 50 quilowatts mais 80% de placa que a gente consegue trabalhar. E a gente faz isso sempre, né, para engordar essa curva da geração. Então, quanto mais overload eu tenho, né, mais gordinha fica essa curva aqui, mais energia eu estou gerando. É claro que eu perco mais energia pelo clipping também, mas existe um equilíbrio financeiro e econômico. E naquelas situações onde a gente tem uma limitação, então, por exemplo, a concessionária te travou em 50 quilowatts, você não consegue botar mais inversor que isso, faz sentido trabalhar com oversize alto, porque mesmo que a gente perca uma boa energia pelo clipping, a quantidade de energia a mais que a gente gera por ter alargado essa curva de geração, principalmente ali, né, no início e no final do dia, ela pode ser justificada, tá? Você consegue trabalhar com maior energia, trabalhando com a mesma potência de inversor nesses casos de limitação, tá bom? E nos casos sem limitação, a gente vai usualmente trabalhar ali com 120, 130, até uns 150%, que costuma trazer um bom equilíbrio financeiro também. O DPS do tipo 2 integrado e a existência da chave ele faz com que a string box não seja obrigatória, tá? Então, se a gente for ler a norma, a gente vai ver que os inversores eles têm todas as proteções
necessárias, tá? É claro que você pode usar uma string box se você quiser, não tem problema, mas a rigor, né, a obrigatoriedade dela não existe nesse caso, tá? E aí pode tornar a instalação muito mais simples, muito mais barata, tá? E mantendo ainda todas as proteções que a gente precisa obrigatoriamente. A corrente de operação alta desses inversores permite aí que a gente trabalhe com duas entradas por MPPT ao mesmo tempo, as duas com módulos de alta potência. Então, aqui um exemplo, né? Tanto módulos com célula de 210, são os módulos na casa dos 700, próximo aos 700 watts, tanto quanto os módulos na casa próximo aos 600, 600 e poucos watts, que são os módulos 182 milímetros, conseguem ser aplicados sem nenhum tipo de problema nesse inversor, nesses dois inversores, perdão. E como é que a gente consegue, né, fazer essa aplicação com overload tão alto e com ruído baixo ao mesmo tempo, tá? Então esse inversor, ele tem uma carcaça bastante otimizada para troca de calor, tá? Os dois inversores, eles têm troca de calor ativa, então quer dizer que eles têm refrigeração ativa, que é o ventilador, né, o fan, o cooler acontecendo. E o design desse inversor é tal que a gente garante, né, que até 45 graus de temperatura você ainda mantém a potência nominal dele. Então, mesmo nas regiões mais quentes do país, então pensando aí interior do Mato Grosso, interior aí da região norte, o sertão do Nordeste, alguma coisa assim, a gente vai trabalhar na potência nominal sem deixar aí de perder energia por alguma limitação de temperatura, tá? Isso aqui é bastante importante, dá uma diferença grande no final, né? Imagina você comprar um inversor de 50, mas por causa da temperatura ele trabalhar a 40 a maior parte do tempo, né? Essa é uma diferença que é muito maior no inversor quando acontece essa perda do que a perda que acontece por temperatura nos módulos, tá? Então, esse aqui é um diferencial importante também desses dois produtos. Vale lembrar que eles são IP66, então eles podem ficar ao tempo, tá? Eles são resistentes aí a jatos de água de qualquer direção, mais a luz solar. É claro que se você puder não deixar ao tempo, é melhor, tá? É, questão de temperatura, né? Ele não vai aquecer com o sol, então ele vai ter uma margem de temperatura um pouco maior. Mas ele pode ficar ao tempo se necessário também, tá? Sem nenhum tipo de problema. Para áreas de maresia, então na costa aí brasileira, tá? A gente tem o opcional desse inversor vir com a proteção grau C5. Então, esse grau de corrosão, C4, C3, C5, ele diz para a gente o quão resistente um equipamento é em relação à corrosão, tá? O grau mais alto que existe é o C5, tá? Então, é um produto que, estando aí no opcional C5, ele garante que pode ser aplicado em áreas de maresias, que ele vai durar a vida útil dele planejado, tá? E tudo isso é testado em fábrica, né? Não é da boca para fora, a gente testa em fábrica, em câmeras especializadas ali de variação de temperatura, água com sal, enfim, para garantir que não vai ter nenhum tipo de corrosão ou perda aí no equipamento. E como eu comentei, vão trabalhar com FCI também, tá? Os inversores, eles podem ser utilizados com cabo de alumínio, aí vale todas as recomendações típicas de aplicação de cabo de alumínio que sempre acontecem, que é o quê? Ou usar uma placa bimetálica, ou usar um conector bimetálico, e não esquecer da pasta antióxido também, tá? E qual que é a grande vantagem de usar alumínio? Estando no Brasil, né? A primeira é que inibe roubo, então ninguém gosta de roubar cabo de alumínio, porque a gente sabe que cabo de cobre infelizmente é bastante roubado, né? Você vai usar um cabo um pouco maior, né? Uma bitola um pouco maior, porque a condutividade do alumínio é um pouco menor. Vai ser um cabo um pouquinho mais duro de trabalhar também, mas ele é muito mais barato, tá? Então essa questão de preço, essa questão de segurança torna o cabo de alumínio é, bastante recomendado. E como comentei, só para a gente ter uma noção aqui do que significa esses 50 decibéis, tá? Quando a gente está ouvindo música ali animado, né, com fone de ouvido, a gente está lá na casa dos 70. Quando a gente está numa sala de aula, né, que foi o exemplo que eu dei para vocês, vai estar na casa dos 40 a 50. Então ele é tão quieto quanto uma sala de aula com só o professor falando. Então a gente até pode ver e divulgar depois, mas a gente tem vídeos, né,
nossa equipe que visitou a fábrica recentemente na China, onde o inversor está ligado, está ali meio-dia, gerando energia, está bombando, e as pessoas estão conversando do lado do inversor. Você mal percebe que ele está ligado, né? E de novo, né? Parece assim, quando você bate o olho de uma vez, né? Pode parecer não, que não é muito importante, mas ali, às vezes, dependendo de onde está instalado o inversor, né? Pode ser um barulho que atrapalha alguém, faz alguma diferença, tá bom? E um outro tema em comum com praticamente todos os inversores que a gente vende é o rastreador de sombra, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem a geração fotovoltaica normal, sem nenhum tipo de sombra, nada acontecendo, a gente tem uma curva, que a gente chama de curva IV do módulo, que é a curva que relaciona a tensão de operação do módulo versus a corrente de operação em cada ponto, tá? E ela tem uma carinha bem típica, né? Ela é uma curva aqui com um joelho, tá? Quando acontece algum sombreamento, essa curva aqui ela é distorcida. Então ela fica com degraus. Ela vai ficar com alguns degraus aqui, tá? E o que que acontece? O inversor, quando tá sol, né? Quando tá sol e quando não tem nenhum tipo de sombra nem nada atrapalhando, ele vai sempre buscar o ponto de máxima potência do arranjo, tá? Que vai ser justamente no biquinho ali da curva ali, né? Bem no joelho da curva. Mas quando a gente tem essa situação, por exemplo, de vários desníveis, né, vários problemas com sombreamento acontecendo, não é tão óbvio se esse ponto aqui é melhor que esse ponto aqui, se é melhor que esse ponto aqui, tá? Então, o que que o inversor vai fazer? Os inversores que não têm o rastreador de sombra, eles vão escolher um ponto médio, vão trabalhar em cima desse ponto médio. Mas esse ponto pode não ser o melhor. O que que o nosso inversor vai fazer? Esses dois, né, que a gente está promovendo aqui no webinar, mas outros modelos nossos também. Eles vão procurar numa faixa maior da curva qual que é o melhor ponto. Então, mesmo em situações de sombreamento complicado, então, por exemplo, na figura ali, né, uma nuvem com uma chaminé e uma árvore, a gente consegue garantir que mesmo nesses casos, o nosso MPPT ele vai encontrar o melhor ponto de geração, tá? Independente de quão complexa e complicada for essa curva IV do arranjo. Tomar um golinho d'água aqui. É água, tá, pessoal? Tá na latinha, mas é água. Muito bem. Falando agora um pouco de segurança e algumas soluções aqui dessa linha de produto, tá? Primeira delas é um tópico que está se tornando bastante comum, né? Que a gente tem muitas redes já bem saturadas aí de inversor solar e as concessionárias estão limitando bastante aí a injeção, né? Então, muitas vezes a gente acaba optando ou acaba até sendo forçado, às vezes, de trabalhar com limite de exportação ou grid zero, tá? Então, ou travar o inversor ali numa potência menor ou fazer o grid zero, né? Ficar mais independente aí da rede, não ter a exportação da rede para a rede. E como é que funciona, né? Só relembrando aí para quem já não, quem não trabalha com isso, tá? É, o grid zero, ele é todo bem descrito já em normas, tá? Então, tanto aí da ANEEL quanto algumas leis que permitem que a gente trabalhe com essa limitação de potência, tá? Então, por exemplo, no caso de limitação de potências, eu tenho um inversor de 50, mas eu estou limitado a 30, eu posso instalar um inversor de 50, só que eu tenho que mostrar para a concessionária que existe algum tipo de trava eletrônica que permita que o inversor trave a exportação para a rede em 30, né, nesse exemplo que a gente está dando. Tá? Isso vale, isso tem respaldo aí pela ANEEL. Tá? E quando a gente tem um sistema que não tem nenhuma compensação, né? Ou seja, nenhuma injeção de energia, o grid zero mesmo, tá? Todo o procedimento ali de homologação ele é muito mais simplificado, tá? Inclusive, algumas distribuidoras elas nem requerem homologação nesse caso, tá? Então, é bem mais fácil aí de lidar com o projeto, tá? E qual que vai ser o uso aqui do zero grid, tá? É claro que se não tem necessidade, não precisa usar, você consegue usar a rede aí como bateria virtual, né? Mas quando a gente tem o zero grid,
a gente tem que se preocupar com a simultaneidade da geração e da carga. Então, a gente quer que a nossa carga ela seja o mais próximo possível dos horários de geração do solar, para evitar que a gente safe a potência do inversor desnecessariamente, né? Que a gente, entre aspas, desperdice essa energia, tá? E quanto maior a simultaneidade, né, mostrada aqui, por exemplo, nesses dois gráficos, 45 ou 80%, maior a quantidade de energia que a gente consegue aproveitar estando no grid zero, tá? E como é que a gente trabalha com grid zero? A gente vai precisar de uma medição ativa da potência que está entrando e saindo da nossa instalação, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com medidores inteligentes. Então, aqui na Goodway, a gente fabrica os próprios medidores inteligentes, o que é muito bom, tá? Por que que é muito bom? Porque tá tudo dentro de casa. Então a gente garante que o medidor inteligente vai conversar com o logger, vai conversar com o inversor, que a instalação vai ser muito simples. E se der algum problema, você vai ligar para o mesmo cara. Não vai ficar aquele jogo de, ah não, o problema está no logger, ah não, o problema é o inversor, ah não, o problema é o medidor da marca tal. Não. Você vai ligar para o mesmo suporte, a gente vai ter a visualização de todos os componentes aqui na nossa plataforma de suporte e vai conseguir dar esse suporte mais efetivo, né? Então não vai ficar com esse joga para um lado para o outro aí de responsabilidade, tá? Então, esse produto, os medidores, né? A gente vai ter a versão monofásica e trifásica. Vai variar um pouquinho aí o nome dele baseado em qual tipo de aplicação a gente quer. Então, por exemplo, a gente tem modelos que não incluem TC, modelos que incluem o TC, tá? E para soluções maiores, mais robustas, a gente tem o SEC 1000, que ele faz o mesmo papel de medição, mas ele tem algumas funções a mais, né? Então ele consegue fazer o monitoramento 24 horas, consegue fazer controle de fator de potência. Não é tão comum, mas pode acontecer de você precisar fazer controle de fator de potência ao mesmo tempo, tá? E aí ele tem uma capacidade também um pouco maior em número de inversores. A gente consegue trabalhar com zero grid em mais inversores simultaneamente. Aqui é um exemplo de aplicação da linha GM, né? Um medidor inteligente, medindo a corrente através de TC, medindo a tensão diretamente aqui da rede, né? E fazendo a comunicação em 485 com o inversor. E aí aqui a gente vai saber o fluxo de energia, né? Fluxo de potência a todos os instantes e consegue aí limitar o inversor, se for o caso, para garantir que a gente não ultrapasse ali o limite que a gente setou, tá? Zero no caso do zero grid. Já a aplicação com SEC 1000, né, para aplicações mais robustas, a gente também vai ter os TCs alimentando o SEC 1000, a medição dele também direta aqui na rede, a comunicação 485, e o SEC 1000 ele vai ter a porta LAN, vai ter como conectar um micro SD para fazer log, outros dispositivos, então ele vai ter outras entradas em 485, às vezes você quer fazer uma outra medição de outro dispositivo que não os medidores, consegue fazer comunicação digital, in, digital out também, dá para programar ali uma coisa mais complexa, tá? E quando a gente trabalha com múltiplos inversores, a gente pode também optar pela solução do EasyLogger 3000C, que vai ser um logger que vai comunicar com os inversores, ao mesmo tempo que conecta com os medidores de energia, tá? Então, se você tem uma aplicação ali três, quatro, enfim, inversores ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com um logger, vai garantir que vai medir esses dados aí corretamente e ter toda a parte de monitoramento dos todos os inversores, dos medidores ao mesmo tempo, garantindo também o grid zero, mesmo nesses casos de múltiplos inversores na mesma rede. Temas de segurança. Então, deixa eu só ver a hora aqui para a gente. Tá ok. 30 minutos. Em termos de segurança, a gente conta com a FCI nos inversores até 125. Então, a obrigatoriedade hoje é inversor até 75, mas a gente já faz para inversores maiores até 125, tá? E a função do FCI, também refrescando a memória, e a importância, é que ele é um sistema, no nosso caso, ele é via hardware e software ao mesmo tempo, tá? Então, ele é bastante robusto, não é só software como alguns concorrentes. Então, é um sistema de hardware mais software que vai medir a corrente e a tensão da string. E quando acontecer um evento de arco, o que que acontece, né? Esse arco ele vai pular de um ponto para outro do cabo ali seccionado, e esse caminho que o arco faz, ele muda toda hora, tá? Então a resistência ali que esse arco vê no ar ao mesmo tempo,
ele muda toda hora, porque vai esquentando, o ar vai subindo, enfim, às vezes está um pouco mais úmido, um pouco menos úmido, então ele vai ficar bastante ruidoso. E essa corrente ruidosa de alta frequência é o que o hardware mede. Então ele vai medir essa corrente de alta frequência, que vai acontecer esses picos por causa do ar. Aí o algoritmo vai decidir se é um alarme falso ou não, tá? Então existe falso positivo em FCI. No nosso caso não, porque ele é bem programado, mas o algoritmo vai decidir se é um falso FCI, um falso evento de arco ou não, ou qualquer outra perturbação, e aí atuar na proteção do inversor, ativando chave, ou parando a geração do CA para automaticamente diminuir a energia que puxa do CC, de forma a diminuir a corrente e cessar o arco. E como eu comentei com vocês, né, aqui na Goodyear a gente trabalha com limites bem mais agressivos que a norma. Então a norma ela pede que o FCI atue em até 2,5 segundos de detecção do arco, e o nosso trabalho aqui com menos de 0,4. Tá? Uma diferença bastante grande. E justamente por trabalhar com tempos menores, a energia que o arco emite, né? Então a quantidade de calor que ele vai emitir ali, que pode até facilitar um incêndio, vai ser muito menor também. A norma pede, né, que o arco fique limitado até 750 joules, a gente limita em 60. Tá? Então, mesmo numa ocasião de arco, o risco de incêndio usando o produto da Goodyear é muito menor do que o requisito da norma. E aqui, como eu comentei, né, a gente trabalha com hardware e software ao mesmo tempo, tá? Treinado aí com Big Data, então muitas simulações justamente para evitar que hajam esses falsos positivos, tá? Então é um sistema bastante robusto, diferente, diferenciado em relação ao que a gente tem no mercado, que muitas marcas concorrentes ainda trabalham com sistemas somente de software, né? Então, faz medições ali com muitos falsos positivos ou muito lentas, né? E como eu mostrei para vocês, a gente trabalha com limites muito mais agressivos do que a norma pede. Um exemplo de uma aplicação em FCI, né? A gente tem esse estádio com 36 inversores da Goodwin, tá? Aqui com o FCI incluso, e não houve nenhum evento de arco que não tenha sido detectado nessa instalação, tá? Assim, pessoal, em questão de pergunta, né? A gente tem o foco aqui de terminar em até 1 hora de apresentação. Se sobrar um tempo ali e tiver alguma pergunta, aí a Andrea vai me ajudar ali a ler as perguntas. Então, a gente está deixando para o final, tá? A gente já separou algumas, tá, Matheus? Só Ah, para você legal. saber. Daqui a pouquinho a gente já faz aqui. Se você quiser dar uma pausa e já dar uma respondida, acho que é legal. Até você dar uma Pode respirada ser. aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Como, como definir esse grau de maresia e como pedir isso ao distribuidor? Tá. Isso é definido em norma, tá? Então, existe uma norma brasileira que é baseada numa IEC, que vai definir o grau de corrosividade. Então ele leva. Existe um mapa, né? Na verdade, se você procurar esse mapa, é o mesmo mapa que está na norma, ele tem algumas sugestões de grau de anticorrosão que você precisa ter para cada região. Tá? Mas é tudo normatizado. Então existe uma ABNT que vai explicar todo o processo, mas se você buscar esse mapa também funciona. Quais concessionárias não pedem homologação de grid zero? Você sabe? Quer dizer, você sabe Rapaz, mesmo, pessoal. Quais? são. Tem umas 80, 90 concessionárias no Brasil, tá? Então, sempre dá uma olhada aí no regulamento local, porque não tem como saber de todas, assim. Então, sempre dá uma olhada no regulamento local. Às vezes, as concessionárias menores, que são cooperativas de energia, têm uns regulamentos meio capengas, assim, mas dá uma olhada no regulamento local, tá? Lá vai ter todo o procedimento, que às vezes é separado do procedimento padrão. Matheus, e a Goodway tem medidores em média tensão? Em média tensão, não. A gente trabalha com medidores de terceiros, tá? Então, a gente tem uma lista de medidores em média tensão, que a gente homologa, vamos dizer assim, né? Que a gente já trabalhou antes e que a gente pode recomendar para vocês, tá? Aí eu sugiro buscar o pessoal do suporte, que eles vão ter essa lista certinho, tá? Perfeito, Matheus. Acho que agora a gente pode continuar. Ok, então vamos lá. Desligamento rápido.
Então, pessoal, no início do ano, lá em fevereiro, a BNT soltou uma norma nova, né, 17193. Eu participei do comitê dessa norma, tá? Então, foi todo o 2024 ali participando de reuniões mensais, às vezes quinzenais, para definir essa questão de proteção de incêndio. E o grande resultado dela é que, em resumo, né, vai precisar de FCI, tá? Isso aí o metro já cobria, legal. Mas em instalações onde a gente tiver pessoas transitando embaixo, morando embaixo, trabalhando embaixo, ou seja, telhado ali com residencial, comercial e industrial, na maioria dos casos, né? Você precisa do RSD, tá? Então não é só uma questão de bombeiros, tá? Então o pessoal às vezes confunde um pouco isso, né? Então a BNT ela vale para todos os lugares do Brasil, tá? Então, em teoria, até instalações, teoria não, né? Tá na norma. Instalações residenciais também deveriam usar RSD, tá? E o que eu vejo muito integrador fazendo enfim, tá equivocado, é somente aplicar RSD em lugares que precisam de AVCB, tá? Ou ainda, né, não aplicar nos estados em que os corpos de bombeiros ainda não pediram RSD, tá? Então já existe a norma, tá? Ela está publicada e a gente precisa sim usar o RSD e a FCI toda vez que a gente instalar alguma coisa ali onde tenham pessoas morando, trabalhando embaixo, tá? Então isso é bem específico aí. Em termos de corpos de bombeiros, a legislação do Corpo de Bombeiros ela é estadual, tá? Por isso que a gente vê alguns estados que essa questão já está mais forte, né? O pessoal está fazendo tá mais agressivo, assim, né? Fazendo mais inspeção. E estados que ainda o Corpo de Bombeiros não se pronunciou. Mas como está tudo coberto pela BNT, precisa sim de RSD, tá? E como é que funciona o RSD, né? Qual que é a ideia principal da proteção que ele vai fazer? A ideia principal é que num evento de falha ou numa queda de energia, mas principalmente pensando em falhas, né? Então começou um incêndio ou sei lá, um cabo se soltou, alguma coisa do tipo, é que a gente tem uma limitação da tensão do arranjo, tá? Então imagina ali que começou um incêndio, né? E o bombeiro vai lá jogar água no telhado e tem 1.100 volts ali nas placas, né? Não é uma combinação muito boa. Então, a ideia do RSD é justamente diminuir ali para até 120 volts, independente aí da quantidade de placas, tá? E como é que a gente faz essa limitação? A gente vai trabalhar com RSD, que é um equipamento que fica ali atrás do módulo, que quando percebe uma falta de um sinal de referência, a gente vai falar dele mais para frente, ele vai chavear um transistor ali dentro dele e vai desligar o módulo, tá? Então, a tensão do módulo vai cair para 2 volts, tá? Quais são os requisitos da norma? A norma pede que o RSD atue até 30 segundos, o nosso atua em até 7. Então, também mostrando aí que a gente é bem preocupado aí com segurança. Outro requisito, 120 volts de limitação de tensão. A gente vai trabalhar com 80, tá? Tensão máxima fora dos limites do arranjo. A norma pede 60, a gente trabalha com 1 volt por receptor, tá? Então, mesmo em strings muito longas, aí de 20, 30 módulos, a gente está com menos da metade do que a norma pede. Tá? Então, mostrando aí que a gente não brinca com segurança, né? A gente faz tudo certinho, faz até melhor do que o exigido. E como é que funciona o RSD, tá? Então, vão existir duas soluções aqui. A solução integrada ao inversor e a solução externa. Vamos começar aqui pela solução externa. Na solução externa, a gente vai ter um módulo de RSD atrás de cada um dos módulos, né? Então, está representado aqui por esse retângulo. E aí, um transmissor externo vai emitir um sinal pelo cabo de negativo, e esse sinal vai fazer com que o RSD fique no modo normal, né? Ou seja, passando energia normal. Se por algum motivo esse sinal cair, porque ou alguém apertou um botão de emergência ou caiu a rede pública, né? Note que esse transmissor está conectado na rede pública aqui, né? Antes do inversor. Ele vai parar de existir esse sinal, o RSD não vai mais perceber esse sinal, ele vai entrar no modo de segurança. Então, ele vai diminuir a tensão para 1 volt ali por receptor RSD. Então, essa solução externa, a gente tem esse produto, tá? Ela funciona com qualquer inversor de qualquer marca, tá? Então, precisou fazer um retrofit aí de uma instalação antiga que você já fez, a gente tem essa solução também. Então, a gente pode vender para você
nossos parceiros, né, podem vender para você o transmissor externo mais os módulos RSD. Mas como eu comentei, é um opcional dessa linha dos dois produtos de 50 quilowatts que a gente está promovendo aqui no webinar, é que aquela caixa externa, ela está dentro do inversor agora. Então a gente consegue economizar custo, tá? Então a gente economiza um pouco de dinheiro, porque toda a solução vai estar dentro do inversor, e a única coisa que a gente vai precisar comprar e instalar a mais é os receptores RSD atrás de cada um dos módulos ou a cada dois módulos, tá? Então isso aqui também traz velocidade, né? Um equipamento a menos que você vai instalar, traz confiabilidade, que está dentro do inversor, então a chance de quebrar, né, é muito menor, está dentro de um ambiente controlado, IP66, enfim, próprio para isso. E aí a gente ganha aí esse tempo de instalação e ganha um pouco aí em custo também, tá? Então, isso aqui é opcional para os dois inversores que a gente está promovendo aqui nesse web. Essa é a cara do receptor. Então, a gente tem duas opções hoje. A opção um para um. Então, um módulo, um receptor. E a solução 2 para um. Dois módulos a cada um receptor. Funcionamento é o mesmo, tá? Só muda aí um pouco a escala aí dos dois, tá? Mas eles vão trabalhar aí com até 1.500 volts, até 22 amperes, enfim. Qualquer módulo hoje do mercado, esses receptores cobrem. E é isso, pessoal. Então, bastante slide aí, né? Mas eu acho que deu para aprender bem aí sobre os inversores novos que a gente está promovendo aqui. A gente pode passar para a parte de perguntas agora. Se alguém tiver alguma outra dúvida mais para frente, né? Pode procurar a gente também, pode me procurar nos contatos oficiais da Good e a gente responde também. Então, André, se a gente tiver alguma pergunta, acho que agora é a hora. Temos sim sobre o RSD. Matheus, vamos lá. O RSD pode ser usado com microinversor? Não precisa, tá? Então, no caso de microinversor, o que a norma pede, na verdade, é que você não ultrapasse 120 volts. Como no microinversor você conecta um ou dois módulos por MPPT, você nunca chega em 120 volts, tá? Então, no caso do microinversor, não é necessário, tá? Não é necessário nem o FCI e nem o RSD, porque inerentemente ele já trabalha com tensões menores. Muito bom. E se o painel tem tensão de circuito aberto por volta de 50 volts, como o RSD consegue deixar a tensão por volta de 1 volt? Ele vai ter uma eletrônica interna dele que vai desligar. É como se fosse. Não é só um transistor, né? Mas a gente imagina como se fosse um transistor que você tira ali a alimentação do gate ali dele, né? E aí ele para de transmitir. E aí ele vai converter aí essa tensão para 1 volt só. Matheus, essas são as perguntas que a gente tem. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas, se vocês precisarem de qualquer coisa, deixem seu contato no chat que a gente conversa, a gente chama vocês aí. Eu queria agradecer a presença de todos e ao Matheus por ter nos dado essa aula aqui sobre o 50K e convidar vocês para participar dos outros eventos aí que a Goodway vai estar promovendo até o final do ano, tá? Sigam a gente no Instagram, que lá todos os dias a gente posta. E aqueles que quiserem entrar na nossa comunidade Goodway também basta lá no Instagram mandar uma mensagem no nosso direct que a gente coloca vocês na comunidade. Tá bom? Boa noite a todos e até o próximo webinar. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Congelados. Fechou. Foi. Vamos